Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e no episódio de hoje a gente vai trazer um artigo de Patrícia Basílio que discute como algoritmos apoiam médicos na identificação de doenças com mais assertividade por meio de dados e sistemas de rastreamento. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A medicina diagnóstica está em plena evolução e a inteligência artificial apresenta um grande potencial de desenvolvimento para a área. Com capacidade para processar uma grande quantidade de dados, a tecnologia pode auxiliar os médicos a identificarem doenças com mais agilidade e precisão, aprimorando desde a análise de fraturas até de doenças crônicas, como as cardiovasculares e neurológicas, assim como diferentes tipos de câncer. Um exemplo é a ferramenta baseada em inteligência artificial que auxilia o diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla e o Alzheimer. O sistema desenvolvido pela startup argentina Intelai calcula o volume do encéfalo e reconhece as lesões na substância branca do cérebro de maneira automatizada. A tecnologia da Intelai foi criada a partir do desconforto que o neurologista Maurício Fares, que é CEO da empresa, tinha ao acompanhar a evolução de seus pacientes em dados concretos no passado. Ele diz que a forma como o médico identificava se o paciente tinha avanço, mudança ou aumento na quantidade de lesões cerebrais era comparando os exames com os olhos. Todo esse processo era difícil para o especialista porque não existia, então, um padrão. E com a assertividade proporcionada pela tecnologia, Fares afirma que fica mais fácil comprovar o diagnóstico. Além da ferramenta para diagnosticar doenças degenerativas, a Intelai criou, em 2020, uma plataforma de inteligência artificial para detectar casos suspeitos de Covid-19 nas radiografias de tórax e oferece a hospitais e clínicas de diagnóstico um sistema para rastreamento de nódulos em exames para diagnósticos de câncer de mama. Camila, como é que o desenvolvimento de soluções disruptivas, para apoio aos médicos, como essa que a gente comentou, tem levado ao aumento do uso de inteligência artificial na saúde aqui no Brasil? Laura, para começar a responder essa pergunta, tem um dado bem bacana que foi publicado pela consultoria PwC em 2023, que mostra que 76% dos CEOs de saúde no Brasil pretendem investir em inteligência artificial nos próximos 12 meses. A previsão para 2027, segundo a pesquisa, é que 70% dos executivos tenham aplicado a tecnologia para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, aumentar a precisão do diagnóstico, reduzir custos e melhorar a eficiência do sistema de saúde como um todo. O Einstein incorpora soluções sofisticadas de inteligência artificial, como é o caso da desenvolvida pela Intelai, que você já trouxe aqui para a gente como um exemplo. Segundo Gilberto Zarf, que é gerente médico do departamento de imagem, a organização adota algoritmos para apoio de análise de radiografias de tórax e para avaliação de fraturas nos prontos socorros para oferecer mais agilidade e eficiência ao atendimento emergencial. Ele afirma que a ferramenta de inteligência artificial ajuda apontando regiões para as quais ele deve olhar com um pouco mais de cuidado, pois o algoritmo evidencia uma suspeita de alteração, e que, por isso, contar com essa ajuda é um apoio que faz a diferença. O especialista cita também o potencial dos algoritmos para contribuir para a detecção de casos de pneumotórax, doença que pode ser de difícil diagnóstico e que consiste na presença de ar entre duas camadas da pleura, resultando em um colapso parcial ou total do pulmão. Nesse caso, Zarf afirma que a inteligência artificial funciona como uma rede de proteção, gerando um alerta para os radiologistas. Ele conta que a pessoa faz a radiografia de tórax e o algoritmo diz, em segundos, a probabilidade de o paciente ter a doença. Jonas, a Camila trouxe alguns exemplos do uso da inteligência artificial em aprimorar os diagnósticos, mas quais são as expectativas e também como essa, a gente pode chamar de transformação promovida pela inteligência artificial, vem afetando todo esse ecossistema de diagnóstico? Bom, Laura, além de aprimorar o diagnóstico de imagem, os algoritmos podem acelerar a realização de exames de ressonância magnética, otimizando a informação colhida e reduzindo o tempo que o paciente fica dentro da máquina. Eles também podem apontar o prognóstico de um paciente com alguma doença pulmonar e até monitorar a qualidade de um laudo, gerando um alerta sobre a presença de um nódulo que não está citado no relatório, por exemplo. Mas apesar do avanço crescente, o gerente médico reforça que as novas tecnologias não estão ocupando o lugar dos médicos, e
e sim apoiando o trabalho deles a otimizar o trabalho, acelerando a análise de exames e de tarefas repetitivas para que haja maior disponibilidade do profissional para o fortalecimento da relação com os pacientes. De acordo com o ISARF, o setor de diagnóstico sempre esteve na vanguarda da digitalização na saúde. O próprio filme das imagens radiológicas acabou e agora é tudo digital. Imagine a quantidade de água e produtos químicos que eram utilizados para revelar aquelas imagens. Hoje, o paciente consegue ver os exames em casa. A tecnologia é um fenômeno que está revolucionando o setor. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast o Dr. Maurício Fares, que é neurologista. Bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde para todos. Dr. Maurício, a gente no começo do episódio falou, né, do uso da tecnologia, da Entalai, para poder auxiliar no diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla e o Alzheimer, e como isso tem ajudado os médicos. E aí eu queria ouvir de você como é que é feita essa aplicação na prática, se é para todos os pacientes, enfim, como é que vocês determinam o uso desse tipo de tecnologia no dia a dia? Perfeito. Aí, um dos desafios mais grandes que temos os neurologistas é o análise de imagem médica e quantificação. Sim? Quando você conversa com um paciente, vou poner o exemplo da esclerose múltipla, uma doença que gera lesões aí na substância branca, como a parte do cérebro, e que é muito importante para nós para fazer uma estimação do prognóstico, para saber qual é o melhor tratamento para o paciente, ter uma quantificação dessas lesões e também ter uma quantificação do volume geral do cérebro. Mas a verdade é que se uma pessoa tem que olhar isso e tentar comparar, fazer um comparativo entre um estudo prévio e o estudo atual, é impossível. E se você põe 10 neurologistas ou neuroradiólogos, vai ter 10 respostas diferentes. Um vai dizer que tem uma lesão nova, outro vai falar, não, para mim está tudo igual, outro vai falar, não, está melhor. Porque é muito difícil para olhar uma imagem. Tem muitos cortes ou pedaços de imagem, juntar tudo isso em nosso próprio cérebro e fazer uma quantificação com olho humano. Então, aí a tecnologia tem uma capacidade de fazer essa quantificação. E a diferença do que tem a inteligência artificial é que permite fazer essa quantificação praticamente em tempo real. Então, o neurologista, o neuroradiologista, quando vê um paciente, avalia um paciente e diz, ok, eu preciso saber se tem mais lesões que o estudo prévio, ou que o ano anterior, ou eu preciso saber se o cérebro está mais pequeno, porque isso me fala que o paciente vai ter um prognóstico um pouco mais ruim, que eu preciso mudar o tratamento ou elegir um tratamento mais agressivo. E até agora, até que começamos a utilizar a inteligência artificial, isso não era feito. Então, o paciente perdia a oportunidade de elegir um melhor tratamento, perdia a oportunidade de saber qual ia ser seu prognóstico a futuro. Então, aí, nesse exemplo concreto, que é uma doença desminizante, que tem um componente de neurodegeneração, a inteligência artificial permite aos médicos dar um melhor serviço a seus pacientes. Então, esse é um caso de uso bem particular. Então, todas as pessoas que têm suspeita ou têm um diagnóstico já de esclerose múltipla ou outras doenças desminizantes podem utilizar essa tecnologia para tomar melhores decisões junto com seu neurologista. E outro caso de uso, que é um caso que se está utilizando muito em Brasil, é o caso de, é bem conhecido que o volume do cérebro geralmente tem uma correlação com a aparição de doenças desminizantes ou com determinadas alterações no cérebro. Então, por exemplo, tem algumas áreas do cérebro que são conhecidas como assinatura de doença de Alzheimer, porque geralmente na doença de Alzheimer, a maioria dos pacientes tem alguma alteração do volume ou do funcionamento dessas áreas. Então,
para detectar isso, novamente, até que a tecnologia permitiu então, incorporação de maneira geral e um custo muito baixo, era feito unicamente como parte de uma pesquisa, de um centro de referência, então só muito poucas pessoas podiam acceder a este tipo de estudos. Mas agora, com um custo muito baixo, de maneira muito rápida, todo mundo poderia fazer uma ressonância do cérebro e ter uma quantificação de seu cérebro para saber se o volume está dentro do esperado para sua faixa etária ou se está abaixo ou acima dessa faixa etária. Que não quer dizer que a pessoa vá ter uma doença, só quer dizer que há alguma coisa aí que tem que ser avaliada mais em detalhe para ser neurologista. Então, algumas pessoas dizem, ok, para todo mundo acima de 60 anos, acima de 65 anos, que solicitam uma ressonância do cérebro, eu vou agregar a tecnologia inteligência artificial para saber se essa pessoa tem alguma coisa e ser mais proativo, antecipar-se ao início da doença. Se você detecta a doença muito antes, tem mais possibilidade de incorporar o paciente a um protocolo, tentar testar algum tratamento novo, ou mesmo acomodar questões aí pessoais, familiares que suelen ser muy afectadas ahí en las doenças neurodegenerativas. Então, essa é outra forma de utilização, ainda mais disruptiva, mais nova, porque é uma forma que a tecnologia está tentando antecipar-se a diagnósticos de doenças que têm muito impacto. ¿Sí? Por suerte, em nossa região, Latinoamérica, as pessoas estamos vivendo mais, mas isso quer dizer que mientras más velhos, más chances de ter alguma doença neurodegenerativa. Então, para o sistema de saúde e para as pessoas, vai ser cada vez mais importante fazer atividades preventivas e adiantar o diagnóstico dessas doenças. Así que esses são dois exemplos concretos da inteligência artificial. Perfeito, doutor Maurício. Acho que você trouxe aqui alguns casos bem interessantes de aplicação da inteligência artificial e até mostrando a importância, né, no cenário atual da gente ter a oportunidade de utilizar ferramentas nesse formato. E eu queria aproveitar e perguntar para você como que foi a chegada da inteligência artificial da Intalai num grande hospital aqui no Brasil, que é o Einstein. Qual foi a necessidade que foi observada? Quais foram as principais melhorias esperadas durante esse processo? Bem, tuvimos a sorte, eu sou de Argentina, a companhia inicialmente nasceu na Argentina e depois mudou para o Brasil, e isso foi feito graças a um programa da startups do hospital que se chama ERETSBio. A verdade, para nós, já estamos fora desse programa, tivemos 2 ou 3 anos trabalhando com eles, e para mim um dos melhores programas da Latinoamérica, porque permite realmente conectar a necessidade clínica do hospital com as startups ou companhias ou parceiros que têm capacidade de fazer um desenvolvimento. Se um hospital quer desenvolver um software, uma tecnologia de inteligência artificial, pode, mas é uma know-how, uma estrutura que é muito diferente ao que é serviço clínico da cirurgia que está acostumado no hospital. Então, o ERETSBio fez essa conexão de maneira muito, muito legal e nos permitiu trabalhar primeiro como uma parceria, um piloto, e depois de maneira mais profissional, diria, já através de um serviço, como fazemos com outros clientes. Então, nossa chegada foi através do ERETSBio. Aí escutamos a necessidade que eles tinham de trabalhar de maneira mais geral com todos os pacientes utilizando inteligência artificial, e aí fizemos algumas modificações em nosso serviço. Começamos a trabalhar com o Dr. Felipe Barchut, Dr. Fábio Barroso, toda a equipe aí da neuroradiologia. E a verdade é que foi uma experiência muito boa e ainda continua sendo uma experiência muito boa através desta incubadora que é o ERETSBio.
E, doutor Maurício, além, né, do Einstein, tem outros hospitais que já estão usando, em quais áreas, né? E existe alguma perspectiva até de uso na saúde pública? Bueno, agora nós particularmente temos já na Latinoamérica perto dos 50, mais de 50 clientes, em Brasil temos 28, casi 30 clientes que estão trabalhando já com nossas ferramentas da parte da neurologia e todos eles são do sector privado. Sim? Aqui na região, e eu acho a Argentina e Brasil muito similar, o sector privado é um sector muito rápido, com muita concorrência, então tem muita necessidade de desenvolver coisas novas, de dar um melhor serviço. E o sector público, que geralmente é muito mais grande, o funcionamento é muito mais devagar, e aí tem também, às vezes, questões de se muda o governo, então você faz um trabalho muito grande, depois muda o governo, então a pessoa diz, eu não quero avançar com este projeto. Então, é muito mais inestável, mas o impacto seria muito maior do setor público. Então, dos desafios que tem a inteligência artificial e as companhias que eu conozco que trabalham na região é tentar ter um framework para poder começar a trabalhar com o setor público, porque é um setor que tem muitas necessidades e tem muitas particularidades que para uma empresa pequena por aí não é factível ter um piloto de 2 anos e trabalhar 2 anos sin ningún tipo de facturamiento y después recién ahí solo las compañías grandes pueden hacer eso y las startups pequeñas precisan eso, dar un servicio, mas precisan también generar ingresos para poder dar crecimiento. El sector público es uno de los desafíos pendientes para todo el mundo, no solo para Entelai y nuestra compañía. Y dentro del sector público hay un área ahí que es bien interesante, que es la cuestión de salud de la mujer, a mamografía. Sim, câncer do mama é a principal causa de morte em mulher jovem devido ao câncer em todo o mundo, particularmente em nossa região. E o método de detecção bem testado, com muita evidência, é a mamografia. Mas para poder fazer mamografia a todas as mulheres, a quantidade de pessoas que você precisa para ter o aparelho, ter o técnico, ter o médico que faz o laudo, é muito grande e não temos nem no Brasil, nem na Argentina suficientes médicos para fazer isso. Então aí temos uma limitação em qual a inteligência artificial pode eventualmente ajudar. Se você tem um filtro de inteligência que fala, ok, destes 10.000 estudos que você fez, só tem que prestar atenção e olhar 1.000 estudos, os 1.000 estudos, tem uma baixa carga do trabalho muito grande, com um impacto muito significativo para a saúde pública. Então, essa para nós é a segunda olhada, que nós já começamos a trabalhar com mamografia em Brasil, e seguramente esperamos nos próximos anos que o sector público empiece a acercar-se ao que o sector privado utilizando inteligência artificial. Legal. Acho que você já trouxe aqui, além de alguns exemplos que já estão, né, em funcionamento, já estão andando aqui no Brasil, essa possibilidade de expansão também para o mercado público, enfim, já mostra muito do potencial do uso dessa tecnologia. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, até pensando no futuro, o que a gente pode de fato esperar do uso dessas tecnologias e qual, na sua visão, é o potencial desses algoritmos. Bem, aí meu visão para os próximos anos e com produtos que mesmo já temos em funcionamento aqui na Argentina e parte do lançamento do Brasil é, para mim como médico, mas também como paciente, a maior dificuldade do sistema de saúde é esse acesso. Eu falei o exemplo da mamografia, que muitas das pessoas não têm acesso a fazer este estudo porque não tem um aparelho perto de seu casa, etc. Mas o principal desafio é que eu quero ver um médico e tem muitas barreiras para entrar no sistema, que eu preciso ou fazer um pagamento ou ter algum tipo de cobertura, plano de saúde, que geralmente tenta que você não faz muitas consultas por a questão do custo. Então,
para mim, como médico, eu acho que nosso serviço ainda tem muitas coisas para melhorar e o primeiro ponto é o acesso. Então, o que eu antecipo é que a inteligência artificial... Desculpa que se cortou algo aqui. Então, volto um pouco se quer para... Não sei se depois podem cortar. Novamente. Então, minha visão para os próximos anos é que a inteligência artificial vai resolver muitas coisas, principalmente o primeiro ponto de dor para o sistema de saúde é acesso. Se você quer acceder a um médico, geralmente tem que pagar muito através do plano de saúde ou pessoalmente, tem que esperar muito tempo porque o médico não está disponível 24/7. Por mais que eu quisiera ver todos mis pacientes todo el tiempo, yo también tengo una vida pessoal, tengo otras cosas, entonces no puedo estar disponible para todo el mundo. Y también esa cuestión de que no tenemos suficientes médicos para ver a todo el mundo. Entonces, el desafío mayor y donde yo anticipo que la inteligencia artificial va a tener un impacto mucho más grande es en ser el punto de acceso para el paciente. Entonces, yo tengo una duda. Eu quero fazer uma mamografia, eu quero qualquer coisa, tenho dor de cabeça. O processo atual é que eu vou e tento buscar um médico, aguardo 2 ou 3 semanas ou mais para ver esse médico, sei para consulta, um médico me solicita estudos, volto em 2 ou 3 semanas para fazer estudo. Todo esse processo que em outras indústrias já foi resuelto. Você quer fazer uma transferência, pode fazer tudo desde o seu telefone. Quer conseguir comida, faz tudo do seu telefone. Quer buscar para ter uma namorada, pode fazer isso também através do seu telefone. Então, a maioria das questões já foram resueltas pela tecnologia, mas em saúde, por sua complexidade, o importante que é, obviamente, a vida humana, a saúde das pessoas, ainda está um pouquinho mais atrasada. E eu antecipo que a inteligência artificial, através do teléfono, vai permitir, e assistentes virtuais, vai permitir que a pessoa queira, eu quero um médico, ok, o que está acontecendo, ok, você precisa fazer isto, e adiantar muito, fazer muito mais rápido e eficiente o processo da atenção. Para mim, este é claramente o futuro, e eu antecipo que na região, que é verdade que comparado com outras regiões do mundo, está bem competitiva, está aí o state of the art. Eu acho que esse vai ser o futuro da tecnologia. Maurício, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast, trazendo esse exemplo, né, que veio a partir do seu desconforto, né, enquanto neurologista, ali, de acompanhar a evolução dos pacientes sem os dados concretos do passado, e a gente pode ver aí como isso ainda tem muito a evoluir, a expansão em outras áreas terapêuticas e como tem sido a prática. Obrigada e espero revê-lo. Não, obrigado a vocês. Tenham um bom dia. E antes de terminar, eu quero te convidar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vai lá em @MIT Tech Review BR, que tem muito conteúdo interessante, não só de saúde, mas de tecnologia, negócios e sociedade. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.